Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. E aí, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Você que entrou agora, está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Dá um sinal aí se você estiver me ouvindo bem. JP Mendes, dá um sinal aí para ver se você está me ouvindo bem. Fala, Rodrigo, beleza? Dá um sinalzinho aí, Rodrigo, se tiver... Dá um ok aí se você está me ouvindo bem. Dá um ok aí se vocês estão me ouvindo bem. Bom dia. Tá ouvindo bem? Dá só um ok, só para eu ter noção que vocês estão me ouvindo bem, tá ok? Tá bom o som aí para vocês? Legal. O pessoal vai entrando aí devagarzinho. Isso aí, tá ótimo então. E a fala, Johnny, beleza? Obrigado. Anderson, tudo bem contigo? Obrigado aí também por ter vindo hoje aí conversar com a gente. Fala, Marcos, beleza? Larson, tudo bem? Valeu, Anderson. Bom, o pessoal vai entrando aí aos poucos, e aí vou aproveitar esse início e aí vou fazendo uma introdução com vocês que já estão chegando. Bom dia, Anderson, tudo bem? E aí, para a gente conduzir a conversa de hoje. O que é a minha... Fala, Felipe, beleza? Tudo bem contigo? O que é a minha ideia hoje? É a gente falar um pouco sobre esse fenômeno, né, da maturação biológica, e como a gente vai ter um tempo aí de um pouco menos de 60 minutos. Fala, Marquinho, tudo bem contigo? Muito bom ter você aqui conversando com a gente também. A ideia é a gente falar um pouco sobre alguns conceitos básicos, né, da maturação biológica, focar nos eventos da maturação biológica que a gente tem mais possibilidade de usar na prática, e daí para frente ir desenrolando os mitos, né, da maturação, o que vem acontecendo na prática, as questões que a gente vem observando, né, inquietação dos profissionais, e eu acho sempre que é muito importante a gente evitar, né, o embate do profissional que atua na prática com o profissional que atua na pesquisa. O que é a grande questão? É que os resultados de uma pesquisa, normalmente, são generalizáveis, são amplos. E a aplicação do treinador naquele seu universo é muito, muito mais específica. Então, o treinador que usa ciência, informação científica, ele precisa ter cuidado, porque aquela generalização pode não servir para a prática dele do dia a dia.
Então, uma questão muito interessante é ele saber que, de repente, aquela informação dá um caminho, mas que ele vai ter que fazer uma aplicação daquela teoria na prática dele e observar para quem aquilo se encaixa melhor. Então, esse é o grande dilema do treinador, né? Determinadas teorias são generalizáveis, ótimas, porém, na hora de colocar em prática, o treinador ele precisa fazer um ajuste, porque nem sempre aquilo vai dar certo para aquele grupo, né? E a tarefa dele é administrar aquele grupo de pessoas. Bom, em linhas gerais, a gente tem 3 pontos importantes para falar sobre maturação biológica, que é um fenômeno muito mais amplo, e já para a gente começar a ir alinhando, que são termos que a gente usa muito e a gente acaba tendo algum tipo de dúvida, né? Que é a questão do crescimento, maturação e desenvolvimento, né? Vou passar rapidamente por isso para a gente poder entender o crescimento. E esses termos eles são usados como sinônimos indistintamente, eles têm alguma relação, mas são ideias diferentes, né? Quando a gente fala de crescimento, a gente fala de tamanho do corpo. Então, o aumento do tamanho do corpo. Então, o crescimento ele tem uma ótica, né, celular, né? Então, normalmente, esse crescimento ele se dá por 3 processos celulares: hipertrofia, hiperplasia e acreção. E aí, claro que aqui eu dou um corte. O pessoal que quiser se aprofundar nisso, procura por esses termos, faz essa leitura, vai ser bem interessante para os profissionais, né? Para os pais e para os professores que têm interesse de aplicar esses conteúdos, ou na educação do seu filho, educação esportiva do seu filho, ou o treinador que quer aplicar esse conceito, entende que se ele quiser ir um pouco mais a fundo, ele precisa estudar um pouco esses 3 processos de aumento das células, né? Esse aumento do número de células, claro que ele vai ocorrer por uma divisão celular, mas ponto, crescimento. Então, quando a gente fala de crescimento, a gente fala do tamanho do corpo, aumento do tamanho do corpo. Maturação. A maturação ela já é um processo, um estado biológico do imaturo ao maturo. Então, quando a gente fala de amadurecido ou maduro, é um processo do imaturo ao maturo. Então, é um processo que tem fim, tá? O crescimento, ele tem fim. Ele tem um fim, né? E é exatamente sobre esse período que a gente quer conversar hoje, que é esse período que as pessoas tomam muitas decisões importantes e como tem menos informação, né, aquilo que a gente fala, né, aquele ditado antigo, que os olhos não veem, o coração não sente, é verdade. Então, aquilo que você não conhece passa desapercebido e é um detalhe que pode pode atrapalhar muito o processo dessas crianças. Bom, então, quando a gente fala do termo maturação, a gente já fala do processo, né? Daquela caminhada do imaturo ao maduro. E o terceiro item seria o desenvolvimento. O desenvolvimento já é um termo mais utilizado para a diferenciação dessas células, o refinamento desses sistemas. Então, os sistemas eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo, se refinando ao longo do tempo, vão se aprimorando ao longo do tempo. Esse é um olhar do desenvolvimento no contexto biológico. O desenvolvimento ele também pode ter um olhar no contexto comportamental. E aí aquilo que a gente já até conversou em lives anteriores, que são as atitudes, os valores, os comportamentos, as competências sociais que a criança vai desenvolvendo, a parte toda intelectual, emocional, a formação da personalidade da criança. Então, isso tudo é um contexto de desenvolvimento comportamental. E uma outra questão muito importante é o autoconceito que a criança forma. Então, a gente vê muito, não só no futebol como na escola, as crianças com um autoconceito potencializado ou despotencializado em função de ter, por exemplo, de estar num processo avançado da sua maturação sexual, né? A gente vai avançar para esse tema agora, mas essas palavras, crescimento, maturação e desenvolvimento, a gente vai falar muito sobre isso ao longo desse período, que a gente vai conversar aqui.
E essa questão do desenvolvimento do autoconceito, né? O que a gente vem, muitas vezes a gente fala muito sobre o currículo interno, né? Então é todo aquele processo, aquela interação que o profissional tem com a criança, que o professor tem com a criança, e aquilo é um ambiente externo interagindo com as características daquela criança, né? Então é bem complicado você viver uma vida inteira como o maior, como o mais forte, como o mais competente, e em um determinado momento isso tudo acaba, né? Muitas vezes por falta de compreensão do processo, né? Desses fenômenos que são esses fenômenos integrados da maturação. Outras duas questões importantes são como a gente avalia essa maturação no dia a dia. Então, assim, os pais e os atletas que já têm contato com os projetos nossos de extensão, da FD, da UFRJ, eles já, aos poucos, eles vêm aprendendo como fazer essa avaliação. O que é uma questão importante que nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, eu venho observando esse processo aumentando nas rotinas dos clubes de futebol, né? Óbvio que se eu for falar 20 anos atrás, quando a gente começou, 25 anos atrás, quando a gente começou a trazer essa ideia, a trazer essa necessidade de fazer esse tipo de observação, o universo era muito menor, né? E é claro que todo o processo de avaliação precisa ter muito cuidado, porque não deixa de ser uma pergunta que é feita, né? E quando você faz uma pergunta, as pessoas querem a resposta daquela pergunta, e mais do que a resposta, as pessoas querem uma intervenção em cima daquela resposta. Então, o que a gente começou a observar? Por alguns clubes nos últimos 15 anos, e eu acredito até que hoje isso já tenha diminuído bastante, mas eles começaram a excluir as crianças do processo em função de uma maturidade acelerada. Ou seja, a gente vinha de um momento, 20 anos atrás, que não se observava isso. A gente veio para um momento nos últimos 15 anos onde começou a se observar, e nos últimos 5 a 7 anos, alguns clubes adotaram, utilizando essas variáveis, um corte daquele menino do processo, né? Então, novamente, é má utilização de teoria. Não é a teoria que é ruim, a utilização dessa teoria na prática que não foi corretamente adequada. Então, independente de você ter a maturação tardia ou acelerada, isso não aumenta e nem diminui a tua possibilidade na vida adulta. A diferença é que o processo está num ponto diferente, a tua maturação está num ponto diferente, né? E para a gente entender isso, eu precisei iniciar falando de crescimento, maturação e desenvolvimento, que a gente vai repetir muito isso ao longo desses minutos aqui, e, obviamente, falar sobre a forma de avaliar. O que é a grande questão, pessoal? A forma de avaliar, ela basicamente, ela tem duas formas, né? Na área da saúde, né? Que são os que são habilitados para fazer esse tipo de avaliação. Ela pode ser feita pela vista direta das características sexuais secundárias da criança, e normalmente essa avaliação de vista direta das características sexuais secundárias de meninos e meninas é exclusividade do médico, né? É exclusividade do médico. O próprio médico, ele tem um cuidado para fazer esse tipo de avaliação de vista direta, porque é invasivo, ele reconhece isso, então, normalmente, ele só faz essa invasão, né, da privacidade da criança quando é extremamente necessário. Até os próprios médicos usam muito a prancha de Tanner. E a gente reconhece que, claro, que a observação direta de um médico é uma avaliação muito melhor, de uma qualidade muito melhor do que a autoavaliação que a própria criança faz a partir de um quadro de imagem chamada prancha de Tanner. Então, se você lançar esse nome no Google, facilmente você vai encontrar isso na internet. Então, assim, o que é a lógica agora, pessoal? É aprender como fazer essa avaliação. Então, você tem a observação das características sexuais secundárias, genital,
e pelo pubiano para os meninos e pelo pubiano para as meninas e desenvolvimento do seio, né? A gente vai avançar um pouco nesses pontos de corte, porque esses indicadores são indicadores fundamentais para a gente poder orientar melhor o tipo de atividade que a criança vai fazer ou o tipo de treino que ela vai fazer. Uma outra forma menos invasiva, mais simples de ser feita, claro que também tem mais limitação, mas é melhor você ter alguma informação do que nenhuma, é o desenvolvimento do pelo axilar. Então, normalmente, a criança ela é dividida em 100 pelos axilares pré-puberdade, com o início do nascimento de pelos axilares puberdade, e com os pelos em tamanho e formato final, normalmente mais encaracolado, maior, mais espesso, que a gente chama de pós-púbere. Então, para a gente dividir essa puberdade, a gente vai dividir a puberdade em esse fenômeno, né, em antes da puberdade ou pré-puberdade, puberdade e pós-puberdade. Como avaliar? Pelos pelos axilares, 100 pelos axilares pré-púbere, com o início do nascimento de pelos axilares púbere, com o desenvolvimento final mais encorpado, espesso, encaracolado, pós-púbere. O pós-púbere a gente chama de adulto. O pré-púbere a gente chama de criança. Então, criança e pré-púbere, adulto ou pós-púbere. Pelos estágios de maturação sexual, pela prancha de Tanner, pela observação do desenvolvimento das características sexuais secundárias, e aí, de repente, nessa hora, é que o pai pode ajudar muito o profissional, é que a gente vai conseguir ter um pouco mais de precisão, né? Então, o genital infantil é o pré-púbere. Ele normalmente não tem pelo pubiano. A menina, a vagina não tem pelo pubiano, então ela é pré-púbere. A partir do momento que começa a nascer o pelo pubiano, tanto no menino quanto na menina, ela ingressa na puberdade. E essa puberdade ela vai ter 3 fases, né? E após o momento que esse pelo pubiano ele atinge o tamanho adulto, ele atinge forma adulta, triangular, espessa, para os meninos invadindo o abdômen, subindo pela linha do abdômen e indo para a coxa, para a parte do meio da coxa, para a coxa medial, você tem o desenvolvimento maduro. Então, qual é a grande questão agora, pessoal? Eu tenho o pelo axilar, que é mais simples, eu tenho a maturação via prancha de Tanner, e aí, a partir daí, eu tenho um indicador de maturação. Então, eu tenho, a partir de agora, um indicador de pré-puberdade, puberdade e pós-puberdade. Partindo desse pressuposto, que eu fiz a avaliação e que eu tenho esse pressuposto, eu posso fazer a adequação das atividades em função dessa maturação, né? E aí, quando eu digo em função dessa maturação, eu digo que o final desse processo, todos se igualam. Ao final da puberdade, todos estarão na mesma direção, a direção adulta. Agora, é claro que há uma individualidade que não tem a ver com a maturação. O que a maturação às vezes faz é como ela pode acelerar umas crianças e retardar outras no seu processo de desenvolvimento, de maturação, no momento maturacional. Uma criança pode parecer que é maior do que a outra hoje, mas daqui a 2, 3 anos as coisas mudam e podem mudar muito. E é essa a lógica que o profissional precisa ter para poder, vamos dizer assim, melhorar a qualidade e a prestação de serviço que ele faz para a sociedade. Bom, então, partindo desse pressuposto, a gente tem o primeiro problema, né? Que as categorias elas são divididas por idade cronológica, né? Então, você tem o sub-10, o sub-11, o sub-12, o sub-13, o sub-14, 15, 16, 17, 18 e o 20. E depois o profissional.
essa subdivisão etária, para, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que do 10 até o 19, eles são considerados adolescentes. Então, assim, arredondando, a gente tem do sub-10 ao sub-20 as crianças dentro de um processo, para a Organização Mundial de Saúde, da puberdade. Eu recebi algumas perguntas, recebo muito esse indicativo de pergunta e vou falar um pouco aqui sobre isso. Porque tem muita gente que não entende, poxa, mas por que, por exemplo, agora tem um debate aberto sobre o sub-9, sub-8, sub-7, sub-6, se eles devem jogar 11 contra 11 ou jogar 7 ou 6 ou 5. E aí a gente tem, claro, que falar sobre isso. Esse conteúdo todo, ele visa justificar para as pessoas que não têm esse conhecimento o porquê que algumas posições são tomadas. E, obviamente, a ideia aqui é essa, né? Trazer um pouco de informação para que vocês possam tomar a melhor decisão no seu trabalho. Poxa, Luciano, por que a criança não pode... por exemplo, por que não jogar o 11 contra 11? Já vi as posições. E aí essa resposta, ela não é uma resposta só biológica, tá? Ela é uma resposta que, volto a repetir, dentro de uma visão integral de futebol, ela tem um peso biológico, mas tem o peso da parte técnica, da parte tática, da parte psicológica, tem um lado positivo de você poder levar 20 crianças, mas também tem o lado negativo de você botar as crianças menos tempo, menos contato com a bola, e aí a gente tem que repensar a adequação do desenvolvimento, né, das modalidades, relacionando com a nossa natureza, né, com a nossa cultura, né? O futsal ele sempre foi um grande propulsor de desenvolvimento de jovens, porque ele é num tamanho menor, ele joga-se 5 contra 5, você tem uma progressão do tamanho da bola, né? E muito contato com a bola. Então, é claro que ter muito contato com a bola é muito importante para desenvolver uma série de habilidades que são fundamentais para o desempenho do futebol. Então, assim, cada um vai ter a sua decisão, só que ela não é tão simples assim. O que eu vou falar um pouco hoje além dessas outras todas necessidades de relação, que é a parte técnica, tática, psicológica dessas crianças, eu vou falar um pouco das justificativas biológicas do porquê não fazer isso, né? E aí, claro que cada um de vocês reúne todas esses indicadores e toma a melhor decisão, né? O primeiro problema de jogar o 11 contra 11 e ter as dimensões maiores do campo é que favorece naturalmente as crianças que têm a maturação mais acelerada. Mas por quê? Né? E claro que todo profissional aqui que opera em equipes que tem muita força de captação, eles não veem esse problema da maturação. Então, toda equipe que tem muita força de captação, ele não sente no momento, né, o problema da maturação. Ele só sente quando todos ficam amadurecidos. Então, lá na frente, com 15, 16, 17 anos, é que os clubes que têm muita força de captação, eles sentem o problema. Por quê? Porque como eles acabam captando os melhores momento, né, os que estão no melhor momento, como eles acabam captando os que têm a maturação mais acelerada, porque são esses que conseguem dar conta dos desafios do jogo. Então tem um detalhe do desenvolvimento de uma enzima, por exemplo, só para dar um exemplo, que é a fosfofrutoquinase, que atua lá no ciclo de produção glicolítico de energia, e a fosfofrutoquinase ela é produzida em grande parte depois da puberdade. Então, crianças pré-púberes e púberes não têm a mesma capacidade de produzir energia pela via glicolítica ou oxidativa do que um adulto. Então, isso por si só, essa limitação biológica, ela já indica ao profissional que as crianças têm que jogar mais tempo.
Ou seja, mais tempo no sentido de revezar. Todas as crianças precisam jogar para revezar essa incapacidade de produção de energia. Então, todo mundo tem que entrar, por exemplo, motivar as trocas volantes nas categorias de base, é uma ótima iniciativa. E não precisa ter uma regra para dizer o tempo que cada um, você forçar as pessoas a fazer isso. Isso é um indicativo básico de quem tem conhecimento mínimo de maturação e da influência da maturação na performance das crianças. Agora, por outro lado, se a limitação do processo é ser pré-púbere, a limitação do processo para conseguir atender essa demanda de jogar num campo maior, de jogar mais tempo, de jogar com mais velocidade, com mais força, com mais resistência, a maturação, nesse caso, ela pode te ajudar. Então, o clube, quando ele capta uma criança de 10 anos que parece que tem 15, que tem um biológico de 15, essa criança já superou todas essas limitações. Essa criança vai jogar o jogo inteiro. Ele pode jogar o jogo inteiro, inclusive. O problema é que, como os clubes eles não individualizam essas metas, e o único e exclusivamente se está ganhando e se vencer o campeonato está bom, isso vai cobrar um preço caro na frente, né? Vai cobrar um preço caro na frente, porque mais para frente um pouco, você está com um atleta, às vezes, com menos capacidade técnica, com menos capacidade cognitiva, mas com uma maturação biológica acelerada. Nem vou dizer ainda que ele fisicamente é superior aos outros, eu nem posso dizer isso. Ele é biologicamente ou sexualmente amadurecido em relação aos outros, ele está num momento do processo acelerado frente aos outros, mas todos vão chegar ao final. Isso vai se igualar, né? Isso vai se igualar. Então, hoje, o que eu vejo na atuação geral é esse desconhecimento, cara, de por que a gente tem que ter cuidado com a maturação. Porque a gente deixa de ter ótimos recursos humanos que têm belíssimo prognóstico futuro para ter as crianças que têm mais força. E aí, para ter as crianças que têm mais potência aeróbica, que resistem mais ao jogo, óbvio que elas vão resistir mais ao jogo. Elas já passaram pelo turbilhão da puberdade. Ela tem 10, 11, 12 ou 13 anos, mas já é pós-púbere, já é adulta. Só que ela ainda enfrenta crianças no início da puberdade. Então é bem complexo essa situação. As crianças que já são pós-púberes com pouca idade precisam ter um outro tipo de trabalho, precisam ter um outro tipo de orientação de atividade, para que elas possam se desenvolver plenamente. As crianças que são pré-púberes não podem ser submetidas ao mesmo tipo de trabalho que as crianças que já são pós-púberes. Ou seja, se eu submeto uma pré-púbere ao trabalho de um pós-púbere, eu posso machucar o pré-púbere, inclusive fazer ele desistir, que na maioria das vezes ele não vai conseguir suportar. E ao mesmo tempo, se eu pego uma criança pós-púbere e deixo ela naquele trabalho das crianças pré-púberes, eu posso fazer com que ela se subtreine, né? Subtreine. Então, eu vou atrapalhar nessa hora o desenvolvimento tanto de uma criança pré-púbere quanto de uma criança pós-púbere se eu colocar elas indistintamente no mesmo trabalho, né? A criança pré-púbere e a criança adolescente, ela tem dificuldade de adaptação às atividades. Agora, a parte cognitiva, né, a parte do entendimento do jogo, não. Ela pode receber conteúdo, ela pode desenvolver o conteúdo, só que o corpo dela não tem como competir ainda com o corpo de uma criança adulta, que joga na mesma faixa etária. Então é só vocês que estão assistindo pensarem nas fotos, nas imagens que aparecem aí com muita facilidade de crianças enormes. Apareceu um menino holandês no sub-15 do Ajax, se eu não me engano, e o menino tem 1,90 m, o menino parece um adulto jogando contra as crianças. Apareceu também, parece que em um outro país, acho, não sei se foi na Espanha, um menino sub-12 também, enorme, que parecia ter 20 anos, 18,
jogando contra as crianças de 12. Isso é possível? É possível. É possível. É possível ter uma criança com um estadiamento biológico acelerado. É possível. Essa criança, num estágio maturacional acelerado, ela suporta as atividades bem parecidas com o que um adulto suportaria. O problema é que essa criança ela não tem o tempo de um adulto. Então tem várias fases da vida dela que ela precisa ainda passar para ter um desenvolvimento amplo, aquele desenvolvimento que a gente falou da parte comportamental, né? Então, o cara, o profissional, ele tem que ter muito cuidado com isso, porque a vida, essa trajetória, ela só tem uma chance, né? A gente não tem muitas chances para fazer essa trajetória, né? Bom, passando agora por essa fase, a gente vai começar a falar sobre a comparação. Pessoal, comparação. Comparação é o que mais se faz nas arquibancadas, o que os treinadores mais fazem, até para tomar a decisão de quem eu vou ficar, de quem eu vou manter, né, na minha atividade ou no meu time. E aí começa. A gente escuta muito as pessoas falarem isso. Poxa, o menino ano passado no Sub-13 era fantástico, subiu para o Sub-14 e parece que desaprendeu. O menino era fantástico, era péssimo, por exemplo, nas categorias de base, e agora olha como é que ele está. Está na seleção brasileira, ou então está num grande time, ou então foi para outro país e jogando muito bem. Ou seja, pessoal, novamente, a gente querendo fazer as avaliações pelas partes, né? E o futebol, quando ele se apresenta num campo, ele é integral, ele é físico, técnico, tático, psicológico, porém, no início, onde todo mundo é aprendiz, onde os meninos não têm muita vivência, o menino que tem a maturação acelerada, ele tem vantagem. Naquele início, né? E você vê que esse desconhecimento ele é tão grande que tem gente que afirma, mas, por exemplo, na Série B os jogos são truculentos, o jogo é porrador. O jogador tem que ser corpulento, tem que ser trombador, porque o campo é ruim. O campo é ruim para todo mundo, pô. Isso aí é claro que se todo mundo pensar assim, e se todo mundo determinar que o perfil do atleta é esse, ele vai se apresentar, pô. Todo mundo faz igual, pô. Ninguém pensa. Ninguém reflete no que está fazendo. Então todo mundo vai fazer igual, é receita de bolo. Então, assim, é essa reflexão aí que a gente tem que fazer, tá? Quem é que determina o quê? Né? E aí vem a identidade daquela empresa que faz futebol, daquele time ou daquele profissional sobre questão de como jogar. Você tem que se adequar ao tipo de piso. Então você vai ter uma forma de jogar numa grama sintética, você vai ter uma outra forma de jogar num campo um pouco mais pesado, mais leve, na chuva. Isso faz parte do processo de adequação do atleta. Isso faz parte do processo de adaptação do atleta que ele tem que ter, ele tem que ser rápido. Então, assim, muitas vezes a gente usa isso como uma muleta e para não reconhecer que o adversário foi superior. Bom, avançando, uma outra pergunta importante que as pessoas fazem é o seguinte: quanto tempo dura essa puberdade? Né? Então, assim, após o início do nascimento dos pelos pubianos, para meninos e meninas, essa puberdade ela pode durar aí de 2 a 5 anos. Então, para alguns pode ser muito rápido e para outros pode ser um pouco mais lento. Para uns é acelerado e para outros é tardio. O que é a grande questão, pessoal? Cada fase dessas 5 fases da puberdade, né? Se a gente for falar dos pelos, das características sexuais secundárias, né? Ela leva em torno entre 6 meses e 1 ano e meio, e 18 meses para a criança vencer a fase. Então você imagina o quanto é difícil você comparar uma criança, 2 meninos de 12 anos, um que já está no estágio 5 e o outro que está no estágio 1, sem pelo. Ou seja, um é totalmente infantil, né, em todos os sentidos, e o outro parece ter 18 anos, parece ser um adulto. É exatamente aquelas fotos que vocês veem
que circulam pelo mundo inteiro. Isso não é uma exclusividade só aqui do Brasil. A minha questão é o espaço de desenvolvimento das crianças, o quanto você está atribuindo de tempo para treinar as crianças nas diferentes fases. E eu vou repetir, tá? Os clubes de maior investimento, que têm força de captação, eles não passam por esse problema. Por quê? Porque na maioria das vezes eles captam as crianças todas amadurecidas. Porque tem mais desempenho, realmente. Eles têm mais desempenho na dimensão física, mas não necessariamente na técnica e na tática e na psicológica do jogo. E aí é por isso que às vezes a gente observa a contradição, pô. A contradição é exatamente essa, pô. Todo mundo tem o discurso de que o futebol é integral, que é físico, técnico, tático. Mas o time perdeu porque não correu no segundo tempo. O time perdeu porque não dá uma dividida, não ganha uma dividida. Pô, pessoal, o time perdeu porque não tem força. Pô, filho, pelo amor de Deus, gente, tem que refletir. Vamos rodar esse disco, vamos avançar. Pô, ficar com esse papinho, 2020, galera. Pô, não dá. Pô, isso é pueril. Pô, galera, tu perdeu o jogo porque tu não perdeu uma dividida, então o jogo é de trombada, pô. Pô, não era nem pro adversário ver a bola. Se ele tá dividindo contigo é que ele tá encaixado, pô. É que ele tá no tempo da bola, pô. E se ele tá vencendo a dividida é porque ele tá chegando na frente. Pô, então não tem nada a ver com força. E se o jogo for para ser jogo de trombada, acabou o futebol. Ninguém liga a televisão para ver jogo de trombada, pô. Você não liga a televisão para ver jogo de trombada, de trombador, de porrador. Cada um de vocês vai ter que tomar o caminho. A grande questão é que você colhe aquilo que você planta. Se você planta na base jogador amadurecido, acelerado, grande, forte, trombador, o que você espera ter no profissional? Claro que é a consequência disso, pô. O grande problema é que, na minha opinião, a gente está dilacerando um pouquinho a formação dos atletas em função disso. Mas eu acho que é muito em função da falta da compreensão ampla. Não é a maldade, não é... É porque você não conhece. E aquilo que você não conhece, você não tem como manipular, pô. Você está achando que está tudo bem. Você desconhece a maturação biológica no teu processo de trabalho. E é natural que isso aconteça. É natural que isso aconteça. Por quê que é natural que isso aconteça? Porque há uma limitação nos cursos de graduação para esses conteúdos. Ele é muito especializado para a graduação, pouca gente sabe operar bem com a variável, pouca gente tem experiência prática de fazer as coisas acontecer, e aí vem aquela questão, é difícil de botar essa teoria na prática. A questão, na minha visão, né, que a gente está avançando muito, né? Eu vejo e acompanho isso há alguns anos, né, uns 25 anos, com esse olhar, né, do profissional, né, e talvez uns 40 anos, se eu somar a vida esportiva que eu tive, eu vejo hoje uma demanda muito maior para refinar esse processo. Isso, obviamente, vai ter que passar por um entendimento melhor dos processos de maturação, crescimento e desenvolvimento. A grande questão é aonde fazer isso. Aonde fazer isso? Eu posso dizer claramente para vocês que o aonde fazer isso é dentro dos clubes de futebol. Não tem a menor dúvida. Eu falo isso para os alunos lá da FD, da UFRJ, sempre disse isso, que as minhas melhores aulas eu dou dentro de um campo. Não tem a menor dúvida disso. E o extensionismo universitário é uma belíssima ferramenta de ensino. Eu não tenho a menor dúvida que a prática associada à teoria de qualidade, ela é imbatível. Ela é imbatível. E está aberto para todos, ao alcance de todos. Mas o profissional ele tem que ser mais pensante, mais crítico, aceita, às vezes, muitas verdades, porque sempre foi feito e não interage com aquela solução. Bom, avançando por essa fase e entendendo que esse período da adolescência ele pode ter aí de 2 a 5 anos, esse período de 2 a 5 anos é essa fase sensível que você precisa progredir, vou até avançar no sentido de progredir linearmente
com os conteúdos. Então, quando a gente falou em lives anteriores sobre a hierarquização dos conteúdos físico, técnico, tático e psicológico dentro do futebol, a gente está já associando esse conceito de maturação. A gente já está inserindo esse conceito de quando vou fazer determinada coisa com alguma criança. Cara, o jogo é extremamente, vamos dizer assim, extremamente intenso. É um jogo de futebol profissional. Hoje um atleta desloca mais de 12 quilômetros, cerca aí de 12 quilômetros, com mais de 2.500 metros, 2.500 metros, em velocidades acima de 16 quilômetros por hora. Então, se você tem dois meninos de 15 anos, um que é adulto ou pós-púbere e um que ainda está no início da puberdade, é claro que esse menino do início da puberdade, independente de tudo, não vai conseguir suportar esse jogo. E é claro que ele vai tomar as decisões erradas, ou até se machucar, se ele tentar acompanhar. Porque ele não vai conseguir ter esse mesmo desempenho. Porque, como a gente disse anteriormente, a criança pré-púbere e ainda dentro do processo da puberdade, ela tem muito menos capacidade de produzir energia do que um adulto ou do que um pós-púbere. Então essa comparação, pessoal, é o tipo da coisa que a gente nem considera. Mas só que, infelizmente, cara, isso é uma cortina de fumaça que existe na formação das crianças. É uma grande cortina de fumaça. E o grande problema é o reflexo das coisas. Cara, o reflexo dessa cortina de fumaça é o que me preocupa. Voltando com a questão da avaliação. O pessoal teve uma época que os meninos estavam mentindo, indo para a prancha em grandes clubes, tá? O menino ia para a prancha de Tanner e mentia. Falava que tinha menos pelo do que tinha de verdade. Para ficar no clube, porque eles descobriram que se ele dissesse o estágio dele, ele seria mandado embora. E aí o que acontece? Pô, eu tive que quebrar minha cabeça para pensar num mecanismo de, vamos dizer assim, de neutralizar essa limitação. E o que a gente fez, né? É até bom que eu vou passar essa orientação para vocês e fica até mais fácil. A prancha de Tanner, ela tem uma limitação lá no estágio 3, no meio da puberdade. Ela é muito boa para ver a criança que não tem pelo, e você também, é muito fácil para você ver uma criança que não tem pelo, que não tem pelo embaixo do braço, pessoal, não tem pelo no pubis. Fato. Não tem pelo embaixo do braço, não tem pelo no pubis. Fato. Então ela é ótima para ver a pré-puberdade. E ela é ótima para ver a pós-puberdade. Pessoal, colocou lá na tua sala de avaliação ou na tua sala que você faz peso, estatura, tá de short. Pô, viu pelo na coxa medial, viu pelo subindo para o abdômen, pós-púbere. Então a prancha ela é ótima para medir pós-puberdade ou fase adulta e pré-puberdade. Ela vai ter uma dificuldade ali dentro da puberdade porque as fases pode haver uma confusão, mas pelo menos você já sabe que a criança é pré-púbere, púbere e pós-púbere. O grande problema é o menino ser pós-púbere e estar se avaliando como púbere para você. Esse é o maior problema. O que ele não consegue te enganar? Que o pós-púbere ele já tem muito pelo embaixo do braço. Né? O pré-púbere ele não tem pelo axilar. Quando você começa a ver o pelo axilar nascer, ele já está no estágio 2 de pubis, porque o pelo pubiano ele nasce primeiro do que o pelo axilar. Então, assim, dessa forma você conseguiu controlar a entrada da informação maturação. E é óbvio que se você tiver auxílio do médico, ele vai te ajudar muito. Um outro fator importante de limitação de atividade na pré-puberdade e na adolescência é a termorregulação. Outra, para dar mais motivo do porquê não expor as crianças a esses estímulos super extenuantes do futebol. Tem que ter cuidado. A criança ela tem menos capacidade de termorregulação, ela tem menos capacidade, vamos dizer assim, ela tem menos capacidade de dissipar calor a partir da sudorese. Então, a criança precisa ter regime de hidratação mais acelerado. Então, entre 20 e 25 minutos, no máximo, a criança tem que estar hidratando o tempo inteiro.
Então é mais uma justificativa. Os jogos são feitos durante o dia, na sua grande maioria, com exposição solar, com estresse térmico altíssimo, e a criança tem menor capacidade, quando comparada com adultos, de termo regular. Então precisa beber mais água, precisa revezar mais. E aí jogar num jogo de 5 contra 5, jogar num jogo de 7 contra 7, é melhor, porque vai trazer um estresse de demanda física menor. E olha só, eu só estou falando da demanda física. Mas quando você junta essa demanda física, a demanda técnica, a demanda tática e todo o emocional que envolve aquela partida de futebol, cara, pode ter certeza que tudo se potencializa. Tudo se potencializa, porque é integrado. Tudo se potencializa. Então, essa questão do estresse térmico é mais uma justificativa para essas crianças não serem expostas a esse treino acelerado. E outra, o pai outro dia me perguntou, numa outra live, eu não consegui responder, ele perguntou, pô, Luciano, meu filho pode fazer musculação? Pô, pode, pô. A questão é o que você acredita. Você acredita que o seu filho vai jogar melhor porque o corpo dele é maior e mais forte? Você acredita que a causa dele jogar bem é o corpo? Ou você acredita que a causa dele jogar bem, que o corpo é uma consequência do treino que ele faz? Então, dependendo de como você enxerga esses fatores, você vai tomar uma decisão. Se você acha que seu filho não joga porque ele tem o corpo menor que o do outro, você vai investir no corpo dele e acha que a partir dele ter um corpo grande e forte, ele vai jogar melhor? Pode ter certeza que eu não acredito nessa lógica. Na minha concepção, o corpo é uma consequência do trabalho que está sendo desenvolvido. Físico, técnico, tático, psicológico. E ele vai ter um tempo, e no final, todos vão chegar. O problema é que as pessoas vão perdendo, não tem a persistência para se manter num processo desse que preda, que destrói, pô, que não dá oportunidade, pô, que não te reconhece como indivíduo. E que não entende que todo esse ambiente ele vai interagir com esse corpo ao longo desse período da puberdade. Cara, mas não pode ser no limite o tempo inteiro. Não pode ser no máximo o tempo inteiro. Isso é uma insanidade. Né? Aí é imperícia, imprudência e negligência. Isso para um profissional é muito complicado. É muito complicado. E aí uma decisão ela está sendo tomada pelo conhecimento de outra. Uma decisão está sendo tomada pelo conhecimento de outra. Então, a pessoa que não tem esse conhecimento, ela acaba negligenciando essas atitudes por falta de conhecimento básico desses eventos. Né? Bom, uma questão última, né, e daqui a pouco a gente já vai indo para o finalzinho da live, uma questão última que eu queria abordar com vocês é a sequência de eventos. Né? A sequência de eventos é bem interessante. Por exemplo, para os meninos, a sequência de eventos ela é positiva para a performance. Quanto mais o menino ele amadurece do ponto de vista sexual, mais possibilidade de performance ele tem. Então, quanto mais maduro, mais ele está apto a gerar energia pelas vias oxidativas e glicolíticas, em função da maior produção da enzima fosfofrutoquinase, da succinato desidrogenase na via oxidativa, e a partir daí você dá o estímulo, ele se adapta melhor. Né? Para as meninas, o processo é diferente, porque o processo de amadurecimento das meninas até a menarca, que é o evento da menstruação, primeira menstruação da menina, ele acaba sendo um evento, uma sucessão despotencializadora. Porque a menina engorda, aumenta muito o seio, quadril, e tem um estirão, e logo assim tem a menarca. Então, o grande marcador para a menina seria a menarca. Antes dela ter a menarca, durante a menarca e pós-menarca. Entendendo que esse momento da menarca é bem complexo para a performance. Ela tem boa performance antes da menarca, e só vai ter boa performance depois da menarca se o profissional tiver muita paciência, tá? Porque ela vai ter uma mudança corporal, vai ter
uma desaceleração do aprendizado do que ela já tinha tido do ponto de vista do jogo específico. E para os meninos, cara, para os meninos é o contrário. Para os meninos, o evento do amadurecimento, ele acelera a possibilidade de performance. Então, ele potencializa a performance para os meninos. Para as meninas, ela, de certa forma, ela despotencializa a performance. E se o professor, o profissional, o treinador, o professor no projeto, ele não tiver essa ideia de processo, que isso vai passar, que ela está passando por essa fase, ou ele está passando por essa fase, ele é pré-púbere, por exemplo, ele tem 13 anos e joga num time onde 90% dos meninos são pós-púberes. Isso é muito natural. O que o pai vê muitas vezes é, como é que pode? As crianças do outro time são muito maiores. E aí, às vezes, o pai atribui isso ao trabalho que é desenvolvido. E não é o trabalho. Nenhum trabalho vai acelerar a maturação de ninguém. O que acelera a maturação é hormônio. Ou entrando pela via natural, ou entrando pela via ilícita. Que médico nenhum passa hormônio para acelerar a maturação de criança saudável. O tratamento hormonal, a terapia hormonal em adolescente, ela é estritamente necessária quando o menino tem déficit de crescimento. Então, olha só, eu trabalho já com isso, acompanhando isso há mais de 20 anos, tá? Acompanhando centenas, posso dizer até milhares de crianças, de jovens, em período de crescimento. Pouquíssimas pessoas eu vi precisar de tratamento hormonal, tá? Claro que essas crianças estavam aprisionadas em fase maturacional, o médico ele tentou de tudo antes de fazer a terapia hormonal com a criança, e ele foi só no último momento para vamos dizer assim, que era necessário, né? Bom, então, pessoal, vista essa sequência entre os meninos e as meninas, visto essa potencialização, essa despotencialização, a gente espera que os professores eles tenham agora um norte para poder fazer comparações menos equivocadas entre as crianças. Então, quer comparar as crianças? Compara a partir do estágio da maturação dela, pré-púbere, púbere e pós-púbere. Agora, não adianta você colocar eles no campo, deixar os meninos púberes, que são eles que vão jogar, eles que vão ter melhor desempenho natural, e você atribuir valor a eles. É aquele equívoco que todo mundo hoje bate na tecla de falar da questão do futebol como da visão fracionada, né? A visão fracionada. Então, o evento da maturação biológica, ele é uma forma de fazer com que os profissionais se equivoquem nas suas decisões, tanto de treino quanto de jogo. Ele é uma cortina de fumaça. E uma última coisa que eu preciso falar para vocês, antes de acabar, que a gente já está faltando aí uns 7 minutinhos para acabar, e eu vou falar perguntar sobre as perguntas que vocês fizeram, tentar responder, é o seguinte. Falando da maturação sexual, que é a que a gente consegue utilizar com mais facilidade, a gente tem um outro fenômeno da maturação biológica, que é a maturação óssea. Então, a maturação óssea e a maturação sexual, elas são muito utilizadas. Então, você vai lá, manda fazer um raio-x de mão e punho, um médico especializado dá um laudo e diz a tua idade óssea, né? Você faz a avaliação da maturação sexual num pediatra ou a autoavaliação da maturação sexual a partir com um profissional de saúde, e você vai ter a tua fase de maturação. 2 informações. Uma dizendo sobre a maturação dos ossos, te levando até a estatura adulta, e a outra dizendo sobre o estágio de maturação sexual, também te levando para a estágio. 2 informações. Uma terceira informação muito importante é o pico de velocidade de crescimento que você pode ter. Tá? É mais difícil de medir, é mais difícil de acompanhar, mas é uma informação também muito importante, porque na hora que a criança está no pico de crescimento, ela obviamente perde
toda a sua noção, tem um desaprendizado, tem um, vamos dizer assim, um retardo do aprendizado. Às vezes, muitas vezes, vou repetir, a pessoa fala, poxa, de um ano para o outro é como esse menino piorou. Então está avaliando ele sem ter todos os indicadores. Por exemplo, ele pode ter tido um pico de velocidade de crescimento e desaprendeu. Realmente, pode ter tido uma aceleração biológica e está reaprendendo a lidar com toda aquela carga hormonal que ele recebeu. Se você não tem essa informação, você está tomando decisão em cima da vida de uma criança com menos informação. Então a chance de você errar aumenta. A chance de você errar aumenta. Então, assim, a gente já tem a cultura de dividir as crianças pela faixa etária. A gente já tem essa cultura. A gente já tem aqui, assim, essa tarefa, né, como professor, tanto na escola quanto no clube, de saber trabalhar adequando os conteúdos a essa individualidade, né? Então, assim, a questão toda é o profissional ele adequar o seu processo de trabalho a essa necessidade. Só que para isso ele precisa entender que isso é necessário. E aí um grande fenômeno que são formadores de opinião, claro que são formadores de opinião, os grandes clubes, os clubes que têm muito investimento, que têm muita força de captação, eles acabam controlando esse fenômeno da maturação, porque todas as crianças são amadurecidas. Isso não é um fenômeno, pessoal, da atualidade não, tá? Isso é um fenômeno que já se arrasta há mais de 15 ou 20 anos. Eu me lembro que há 20 anos atrás a gente fez uma pesquisa num grande clube e a gente fez uma comparação entre o sub-13 e o sub-20, até o sub-20, né? 13, 15, 17 e 20, porque na época não tinha essas subdivisões de todas as idades, né? E a gente fez somatotipo e as habilidades, e para o somatotipo, por exemplo, o tipo físico das crianças não tinha diferença do sub-13 para o sub-20. Tinha algumas pequenas diferenças pontuais, mas ninguém espera isso. Você comparar um sub-13 com um sub-20 e o tipo físico ser igual. E o tipo físico ele tem uma relação com a maturação, né, com o estágio maturacional. Normalmente a criança, quando ela está ali na pré-puberdade, no início da puberdade, o tipo físico dela é o que a gente chama de neutro. Ela nem é grande, nem é gordinha e nem é forte. Ela é neutra. Tanto que na pré-puberdade os meninos brincam às vezes junto com as meninas e se ele não tiver com nenhum adereço, você tem até dificuldade de reconhecer quem é menino e menina. Tá todo mundo brincando de shortinho sem camisa e você não consegue identificar, porque o tipo físico deles ainda é neutro. O que vai fazer essa modificação são as características sexuais secundárias, é a entrada de hormônio do crescimento, testosterona, produção de fosfotoquinase, succinado desidrogenase, melhoria e intervenção de treino e adaptação no corpo. Não vai adaptar o corpo da criança sem aporte hormonal natural da puberdade. Então, a criança com a maturação acelerada, ela tem aporte precoce hormonal e que vai viabilizar ela ter performance mais cedo. Todos vão ter o mesmo aporte. E o problema, na minha visão, é que os clubes, eles esperam todo mundo ficar igual lá na frente, para a partir daí falar, pô, tá vendo? Esse não serve. Só que olha quantos outros com excelente potencial você perdeu lá atrás por causa dessa visão. Então isso é vamos dizer assim, é um ponto de reflexão. É um ponto de reflexão, né? Para todos nós. Pessoal, a gente vai entrar aqui agora no último minuto e eu quero agradecer a todos vocês aí pela presença, tá? Eu quero dizer que quem quiser fazer alguma pergunta, mandar pro direct aí do Instagram e qualquer dúvida que tiver, eu estou aqui disponível para conversar com vocês, tá bom? Eu quero agradecer muito a presença de todos, dizer que a gente já está indo para um momento de recuperação e todo esse ambiente aí de isolamento social ele já deve terminar em breve e a gente vai poder estar junto para continuar estudando e trabalhando e sempre sem fazer dissociação entre a teoria e a prática, né, pessoal? Teoria boa é prática boa.
prática boa não se estabelece sem teoria boa. Se a teoria não se aplica na prática, é porque a teoria é ruim. Ok? Essa é a mentalidade. Tá? Um grande abraço a todos, foi muito bom ter vocês aqui e eu aguardo vocês no